A Covid-19 segue avançando na capital amazonense. Mesmo com os decretos de Wilson Lima, os índices de contaminação continuam com números preocupantes. Os sepultamentos na capital, apesar de recuarem em comparação ao pico, que chegou a bater cerca de 200 sepultamentos por dia, ainda seguem elevados para uma cidade com média de 20 óbitos por dia e que atualmente convive com a realidade de 125 mortes, como vistos na última terça-feira, dia 9, de acordo com dados divulgados pela Fundação de Vigilância e Saúde, a FVS. E a situação crítica que Manaus viveu em janeiro passado pode estar se agravando por conta da má gestão da pandemia por parte de Wilson Lima, com pesquisadores já alertando sobre uma possível terceira onda na capital. Ontem, na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado, o pesquisador Lucas Ferrante, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, afirmou que o grande número de casos e mortes por Covid-19 nesta segunda onda não foi por causa da nova variante do vírus, e sim a negligência do governo no combate à pandemia. Nós trazemos esses dados que mostram que não foi a nova variante que foi a responsável pela segunda onda, foi de fato uma negligência na falta de tomada de decisão, que esse número responsável é justamente por perda de imunidade de parte da população que teve contato com o coronavírus e também de muitas pessoas que ainda poderiam estar sendo expostas. Em agosto do ano passado, o pesquisador emitiu um alerta sobre a segunda onda, onde ele foi ignorado. Segundo Ferrante, é prevista uma terceira onda em março, já que a nova variante é 2 vezes mais transmissível. A orientação é restringir a circulação de 90% das pessoas e vacinação em massa de pelo menos 70% da população para os próximos 3 meses. O nosso modelo, ele prevê que essa nova cepa ela se tornará predominante já em março na população, né? Ganhando o maior número das infecções. Nós sabemos também, de acordo com esse modelo, que quem teve contato com a primeira linhagem não tem resistência contra a AP1. Então, isso mostra que os casos de reinfecção serão extremamente grandes. Então, nós já prevemos que deve ocorrer uma terceira onda a partir de março, onde o distanciamento dessa terceira onda vai depender da quantidade de isolamento social que é empregada no estado do Amazonas agora. Existem 2 soluções para conter o avanço dessa crise que se projeta para 2021, sendo que mesmo que nós tivermos essa terceira onda, as taxas de mortalidade de internações devem permanecer o dobro do observado em novembro do ano passado com essa nova variante. Então, isso é extremamente preocupante e inaceitável. Então, o que nós recomendamos é um lockdown extensivo nesse momento, de 20 dias a 1 mês, onde precisa se restringir a circulação de 90% da população de Manaus, concomitantemente com uma ação massiva de vacinação que deve cobrir pelo menos 70% da população nos próximos 3 meses. O pesquisador afirma ainda que a capital amazonense precisa ajudar para que o vírus possa voltar a ter taxas de contaminação menores do que as vistas atualmente. É absurdo pensar numa flexibilização agora. Não é porque está se caindo a transmissão que você vai abrir, porque no momento que você abre, existe uma retomada das contaminações. Então isso é absurdo desse ponto de vista, principalmente porque agora que nós estamos tendo a predominância dessa variante, que ela é 2 vezes mais transmissiva, e esse reflexo será grave se a gente retomar as atividades nesse momento. Ele alerta sobre os riscos que a falta de combate à doença no Amazonas pode trazer para o estado, incluindo uma quebra da economia amazonense. Já que essa cepa tem uma transmissividade muito maior, nós poderíamos ter novas mutações surgindo na hora que a transmissão comunitária começasse a alargar, inclusive podendo propiciar o surgimento de uma variante resistente às vacinas. Isso prolongaria a pandemia no estado do Amazonas até 2022, se essas ações não forem tomadas, 2023. Mas o pior, se nós tivermos uma variante resistente à vacinação surgindo no estado do Amazonas, todo o planeta vai voltar os olhos para Manaus e para Amazonas. Nós vamos perder tudo que a gente construiu de atividades econômicas
e vai ficar muito mais difícil a gente retomar a atividade econômica. Para o pesquisador, a capital amazonense precisa de um lockdown severo para que a terceira onda não atinja a cidade, orientando assim um isolamento de 90% da população. Um lockdown extensivo em Manaus, não uma flexibilização, mantendo uma circulação da cidade em torno de 10%, apenas os profissionais da saúde, de 20 dias a um mês, para conter esse avanço e evitar uma terceira onda definitivamente para 2021, porque senão nós vamos ter que fechar pelo menos mais 2 vezes esse ano, perdendo ainda receita econômica, gerando mais prejuízo para as atividades econômicas do estado do Amazonas. Enquanto a população amazonense sofre nos hospitais do estado, o governador Wilson Lima segue a farra com o dinheiro público, já preparando um novo contrato para o aluguel de seu jatinho, seguindo assim com a sua vida de luxo. Em apenas 2 anos de mandato, ele já gastou mais de 12 milhões em contratos com jatinhos executivos e até mesmo com iates, vivendo do luxo, enquanto a população do estado luta para colocar a comida na mesa. Na última semana, o Ministério Público Federal, o MPF, encaminhou uma representação civil e criminal contra Wilson Lima para a Procuradoria-Geral da República, pelos possíveis crimes de improbidade administrativa e gestão perigosa. A denúncia foi realizada pelos deputados Wilker Barreto e Dermilson Chagas, por causa das inúmeras mortes em decorrência da falta de oxigênio nas unidades hospitalares. Enquanto Wilson Lima vive uma realidade paralela com gastos injustificáveis, o Amazonas segue lutando com o colapso do sistema de saúde, onde mais de 500 pessoas aguardam por um leito para tratamento contra o novo coronavírus, de acordo com dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde.